Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Real Man, eu espero que você esteja bem. E hoje, trazendo para vocês o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Um livro que explica basicamente o mundo espiritual e explica várias coisas que a gente não consegue compreender. Mas antes, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Bom, o livro, ele acabou me surpreendendo, para ser bem sincero para vocês, porque eu não esperava que fosse um livro de tão conhecimento, sendo que ele é tanto conhecimento. Pela sinopse dele, eu pensei que seria mais um livro sobre espíritos que não explicaria muito bem, mas ele de fato consegue explicar tão bem que te deixa até um pouco surpreso. Ele possui 560 páginas, mais ou menos, é um livro longo, um pouco demorado, e por sua linguagem ser um pouco formal, você acaba ficando um pouco perdido às vezes, você acaba querendo, não sabe às vezes identificar uma palavra, não sabe o significado dela. A minha única crítica desse livro é a linguagem dele. Mas, de certa forma, não é nem culpa do autor, né? Porque o livro foi feito muito antigamente, então você tem que ter uma paciência um pouco grande para ver esse livro. Bom, o livro foi feito em 1857, na França, por Allan Kardec. Allan sempre teve vontade, né, de aprender sobre o espírito, sobre o espiritismo, então ele acabou buscando conhecimento. Então ele passou grande parte indo atrás, estudando, até que ele resolveu fazer um livro. E nesse livro ele também conta com a presença de outros espíritos para realizar algumas perguntas, responder algumas perguntas. O livro basicamente ele funciona com perguntas e respostas a maior parte das vezes. Alan vai perguntando algumas coisas e espíritos vão respondendo. E acabam respondendo algumas coisas, as coisas muito bem explicadas. Tem respostas que duram até 3, 4 páginas. Bom, algumas perguntas do livro que eu achei muito chocante e interessante foi se céu ou inferno existe, o que são espíritos, o que é Deus, qual é o nosso objetivo na Terra, o que é um espírito, o que é uma alma, entre outras perguntas que a gente sempre teve curiosidade de saber, mas o espírito acaba explicando no livro. O livro também, ele acaba explicando várias coisas e acaba também te dando um pouco de choque de realidade. Algumas delas se dá o fato que é um assunto que não é tão abordado hoje em dia. Você não vê pessoas falando sobre espiritismo com tanta frequência assim. E também não é um assunto tão procurado. Então, quando você pega um livro desse e começa a ler, você acaba ficando um pouco surpreso. Porque trata as coisas de uma maneira totalmente diferente, vai ficar pensativo. Uma das coisas que deixa qualquer um pensativo mesmo, quando começa a ler esse livro, pelo menos eu acredito, é o fato de ler sobre como o espírito funciona. Como é que o espírito se comporta depois que a pessoa morre. Basicamente o espírito ele permanece no nosso corpo, né? Ele é a nossa alma. E quando nós morremos, o espírito sai fora desse corpo e acaba observando o seu redor. Ele tem o seu próprio individualização. Ele tem a sua própria característica, ele mantém ainda essas coisas. Quando ele morre, ele acaba observando o ambiente, acaba observando o corpo que está no chão, ele consegue observar até mesmo o próprio enterro dele. Com o tempo, o espírito pega e consegue sair desse mundo e vai para o mundo dos espíritos. Ali, ele consegue atingir um pouco da inteligência infinita que ele possui. Então, ele consegue lembrar de outras vidas, ele consegue entender coisas que ele não entendia antes. E você começa a entender todo o processo que funciona no espírito e começa a entender um pouco de Deus. O interessante de citar aqui é que quando você vai para o mundo dos espíritos, basicamente tem 3 graus. Os 3 graus são onde diferem os espíritos bons e ruins. Todo espírito, na verdade, vai ser bom um dia. Todos estão em constante evolução. Então, esses 3 graus sempre vai atingir o nível máximo, que é o primeiro grau. O terceiro grau é onde estão os espíritos que são maus, ignorantes, que querem fazer o mal porque acham que é legal. Esse, na verdade, são a classe que a gente chama de demônio, chama de diabo. Essas são os espíritos ignorantes, que com o tempo irá entender algumas coisas e irão para o grau 2. O grau 2 é o espírito que não é ruim, mas também não é bom. Ele está em constante evolução. E o grau 1 é o espírito bom. Esse espírito bom, nós conhecemos ele como anjo. Então, para você ver que a gente conhece de outros nomes, mas é a mesma classificação, né? É o espírito ruim, o neutro, né? E o bom, que seria o anjo. E eles meio que querem chegar no grau 1, porque o grau 1 traz a felicidade eterna. E quando você vira esse anjo, você consegue falar diretamente com Deus e você consegue ajudar outras pessoas, outros espíritos. Então todos querem chegar no grau 1, pelo menos os que entendem como é bom evoluir. Então o que acontece? Você precisa entender algumas situações, por exemplo. Você precisa entender a ganância, você não tem o domínio da ganância, você não entende o que é ganância, você não entende o que é a caridade, o ego.
o orgulho. Então o que acontece? Você vai pegar e vai ter experiências para vivenciar em algum lugar, seja aqui ou em outro mundo. Sim, existem outros mundos, né? Segundo o livro, e a Terra atualmente deve estar no meio. Como assim no meio? Pense que tipo tem um gráfico, né? Aqui tem muito a perfeição, né? Não tem espírito ruim, e aqui só tem as coisas ruins. Então vamos dizer que a Terra está no meio, porque tem muita pessoa boa na Terra e muita pessoa ruim. Então a Terra está mais ou menos aqui. Quanto mais a gente for evoluído, mais a gente vai pegar mundos que são melhores. E se a gente for uma pessoa ruim, a gente vai passar por mais mundos piores. Então, quanto mais estivermos evoluídos, mais o mundo vai estar bom para nós. Em outros mundos, em outras vidas, outras galáxias. Então, com isso, o Espírito pede para ter experiência. Então, quanto mais você tiver experiência, mais você vai entender aquilo que você não entende. O que acontece? Vamos supor, isso explica muitas coisas, cara. Vamos supor, você tem dificuldade com a ganância, então você vai pedir para nascer numa família rica para você tentar não ser um cara ganancioso, um cara que vai procurar o luxo, entendeu? Você vai querer desviar do caminho que muitas pessoas, quando nascem ricas, são. Sabe aquela pessoa que é rica, que é extremamente gananciosa, que gosta do luxo? Então, ela é assim porque ela pediu para ser. É que nem quando temos pais bons e o filho nasce ruim, o filho é horrível. Ele gosta do mal, ele gosta de praticar o mal. Normalmente isso acontece porque ele pediu para nascer nessas pessoas boas para mudar ele. Então, uma coisa interessante de se falar, o espírito sabe como vai ser a sua vida antes de ele encarnar. Então, se você está tendo muita dificuldade, se está tendo uma vida muito difícil, o seu espírito confiou que você conseguiria superar isso para conseguir aprender alguma coisa. Cara, isso é sensacional. Então, nós temos uma visão quando estamos no espírito de como vai ser a nossa vida, o nosso desafio, o que irá acontecer. Então você já tinha plena consciência do que você já vinha fazendo na Terra, você só precisa descobrir o seu objetivo. E, para finalizar, eu acho que te dá mais choque, assim, quando você lê, que você fica impressionado, é que não existe céu ou inferno. Ambos são o mundo do espírito. O céu e o inferno foi feito pela imaginação dos homens, porque, pensa comigo, Deus é puro amor. Ele nunca deixaria um filho dele ficar preso no inferno na eternidade, sofrendo, e deixaria outro eternamente na felicidade porque viveu uma experiência. Isso tudo é feito pela imaginação do homem. O livro explica muito sobre isso, explica muito sobre os santos, os deuses gregos, como é que os santos da religião foram transformados pela criatividade em deuses gregos, que era Poseidon, Zeus. Explica também como a gente tem que fazer as coisas naturalmente, como ser bom, você vai fazer ser bom naturalmente. E muitas outras coisas que, se eu fosse fazer um vídeo explicando tudo do livro que eu aprendi, eu ficaria 1 hora, 2 horas falando facilmente desse livro, que ele é sensacional. Mas eu trouxe os pontos mais importantes. Se você tiver o Kindle, ele tá de graça no Kindle, quem tiver o Kindle ilimitado. E também ele custa R$3 no Kindle, então, vale super a pena você comprar ele, que ele vai te ensinar muito. É um livro que me deu esperança, pra ser bem sincero pra vocês. Ele me fez enxergar a morte, a nossa vida com outros olhos. Mas eu espero que vocês leiam ele, espero que vocês gostem, espero que tenham gostado do vídeo também. E até o próximo.